Escutam bem? Uhum. Como é que tá, meu caro? Fala, Rafael, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Dentro do possível, né? Dentro do possível, vamos lá, né? Como é que estão as coisas por aí, Renato? Ah, vamos indo, né? Tem todo mundo aprendendo muito durante esse momento e aprendizado de maneira geral, né? Como viver num sistema diferente, como aprender do vírus propriamente dito, tentar fazer pesquisas novas, enfim. Está sendo um grande aprendizado como um todo, eu diria. Infelizmente a gente vai discutir isso durante a live, mas no momento de crise as pessoas tendem a achar uma solução mágica, ou todo mundo quer ganhar o prêmio Nobel, né? E acha que é fácil ganhar o prêmio Nobel, né? Às vezes a gente trabalha, tem pessoas que trabalham 60, 50 anos da sua vida para conseguir um paper no New England. Quer dizer, como se fosse, quer dizer, uma publicação de ponta que vai influenciar a vida de muitos. O Renato é uma pessoa com bastante experiência e conhecimento em pesquisa para poder conversar conosco sobre várias coisas que vêm acontecendo, né? A gente está observando nesse momento na pesquisa clínica. Primeiro, assim, Renato, que eu queria te pedir, né? É para, de uma forma para os não, inicialmente não médicos ou médicos ou pessoas da área de saúde que não são muito afeitas à pesquisa exatamente, né? Como é que acontece um processo de pesquisa lá no início até ele chegar a uma intervenção, né, ou a medicação, né, que possa ser utilizada. Porque a gente vê agora, nesse momento, que está todo mundo buscando respostas, as pessoas, umas perguntas que querem ter poxa, mas não encontraram uma medicação ainda, já faz 6 meses, né? Então as pessoas não têm muito entendimento de como é que esse processo todo funciona. Se puder dizer, né, explicar para o pessoal que está nos assistindo aí, seria bem interessante aí. Lógico. Então, Rafael, obrigado pelo convite de participar aqui. Sempre um prazer trabalhar com você nas suas atividades. Então, assim, a pesquisa clínica, na verdade, eu começaria da seguinte forma, Rafael, lembrando que a pesquisa clínica ela é uma especialidade, né? Então, do jeito que a gente é cardiologista, do jeito que tem gente que é cirurgião cardíaco, tem gente que é neurocirurgião, ninguém do dia para a noite começa a operar o cérebro, né? Ninguém do dia para a noite opera o coração. Então, ninguém vira pesquisador clínico do dia para a noite, né? Então, isso é uma especialidade que exige tanto uma formação teórica como uma formação prática. Trabalhar em múltiplos estudos, executar os estudos, conhecer que são aspectos metodológicos, que são aspectos estatísticos e que são aspectos éticos. Né? Esse são grandes, o tripé importante da pesquisa clínica. Infelizmente, a gente vai discutir isso durante a live, mas no momento de crise, as pessoas tendem a achar uma solução mágica, ou todo mundo quer ganhar o prêmio Nobel, né? E acha que é fácil ganhar o prêmio Nobel. Né? Às vezes a gente trabalha, tem pessoas que trabalham 60, 50 anos da sua vida para conseguir um paper no New England. Quer dizer, como se fosse, quer dizer, uma publicação de ponta que vai influenciar a vida de muitos. Então, e isso é para menos de 1% dos cientistas mundiais. Então, na verdade, não vai ser do dia para a noite que, de repente, uma pessoa que só trabalha no laboratório, como patologista, por exemplo, vai poder ser PI de um estudo que vai ser no New England. Isso é uma visão completamente utópica e falta da realidade. Por quê? Porque a pesquisa clínica é uma especialidade que requer um treinamento, experiência para que as coisas possam acontecer não só de maneira correta, mas mais importante, de maneira ética. Eu tenho visto hoje coisas acontecerem que põem em risco a vida dos pacientes. Então, isso é inadmissível, né, para nós médicos. Então, o primeiro passo que eu diria é que, quando a gente tem uma ideia, ou quando há um mecanismo que a gente acha que uma molécula ou uma substância pode influenciar numa doença, então existe o que a gente chama de uma plausibilidade biológica, a gente tende a descobrir no laboratório algo que possa eventualmente fazer aquele efeito. Então de repente é uma célula que está sendo multiplicada erradamente num câncer, por exemplo, e eu tenho uma droga que vai lá e evita isso de acontecer. Então isso primeiro tem que ser testado em animais de laboratório, né? Então isso começa primeiro, na verdade, antes dos animais de laboratório, a gente começa a descobrir a droga na bancada. Ou seja, será que a gente consegue isolar essa droga e fazer com que ela faça realmente aquilo na célula que a gente quer? A hora que você consegue provar isso, você tem que estabilizar essa droga. Agora, essa droga ela é ingerível, ela vai ser absorvida, então é possível a gente poder
estabilizar essa droga para ser utilizada? Ótimo. Quando isso é feito, se aquela droga realmente faz o que a gente imaginou que faria baseado no que a gente chama de plausibilidade biológica. Então tem um mecanismo, a gente quer atuar naquela doença ou naquela situação clínica, eu descubro a droga, eu testo em animais, e se fizer tudo direitinho, aí eu vou entender quanto de remédio eu tenho que dar, quanto de remédio que eu dou por boca para chegar no nível no sangue adequado, que não pode ser muito, senão o animal morre, não pode ser pouco, senão o animal não tem o efeito. Então a gente faz aqueles estudos chamados de farmacocinética, farmacodinâmica, para entender o metabolismo da droga, se ela é excretada pelo rim, se ela é excretada pelo fígado, e, enfim, como você pode imaginar, isso demora um certo tempo. E aí a gente vai... Em algumas situações estamos falando de anos, né? Ah, não, isso demora anos, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é uma coisa que demora anos. E aí a gente vai, então, vamos supor que tudo deu certo, e aí a gente vai para o estudo chamado fase 1 em seres humanos. Então, essa fase 1 em seres humanos é a fase inicial, onde a gente vai dar drogas e vamos testar fundamentalmente a segurança. Será que se a gente dá vários regimes de droga, várias dosagens dessa droga ou desse remédio, que é potencialmente um remédio novo, como se comporta a segurança do paciente do ponto de vista de vários aparelhos do organismo, mas fundamentalmente cardiovascular, ou se a droga pode ser tóxica para o fígado, se a droga pode ser tóxica para o rim. Enfim, a gente vai avaliar a segurança do paciente. Uma vez que isso aconteceu, e vamos supor que deu certo, a gente consegue selecionar algumas drogas, algumas doses, das drogas que foram testadas, e a gente pode ir para o estudo de fase 2, onde geralmente aí a gente coloca um pouco mais de pacientes, um número maior de pacientes, onde a gente já acha que a gente já conhece como a droga funciona, mas a gente vai agora estudar a segurança numa população mais de maior tamanho e com um objetivo maior, inclusive de tentar começar a olhar na eficácia da droga. Obviamente que a gente não vai ter ainda o poder, mas a gente começa a olhar, será que essa droga realmente vai fazer aquilo que a gente imaginou que ela faria? E se der tudo certo, aí a gente vai para o grande divisor de águas. Porque tudo que eu falei até agora demora anos. Tudo que eu falei até agora pode demorar basicamente até 10 anos, pelo que eu falei. E aí a gente vai para o estudo fase 3. E o estudo fase 3 é aquele estudo que é o divisor de água, porque ele é o definitivo, ele é o que a gente chama de estudo pivô. Porque é ele que vai ter o poder estatístico adequado, o número de pacientes suficientes para poder falar se essa droga realmente funciona ou não. E, Rafael, na grande maior parte das vezes, tudo funciona maravilhosamente bem, e quando a gente vai para o estudo fase 3, a coisa não funciona. Então, isso é muito frustrante, de certo modo, para nós, mas é como a vida funciona na pesquisa clínica. Mas, quando eu vou para esse estudo de 10 mil, 15 mil, 20 mil, às vezes 30 mil pacientes para provar que aquela droga funciona, aí eu tenho um número suficiente de pacientes para poder avaliar realmente ela funciona, realmente não tem efeitos colaterais, porque não tem médico que veja 30 mil doentes com aquela situação clínica para poder detectar os efeitos colaterais. Exatamente. Então a gente precisa desse número de 30 mil pacientes, às vezes são 40, 50 países envolvidos, para poder detectar esses efeitos colaterais, que às vezes são raros, mas que se eu não faço esse estudo, eu nunca vou conhecê-los antes de aprovar uma droga. E se isso dá certo, aí sim, essa droga é submetida para o FDA, ou para a Anvisa, ou para a Comunidade Europeia, e isso é aprovado. Esse processo que eu falei, classicamente, demora em torno de 20 anos. Então, esse hoje é o processo clássico para desenvolvimento de um que a gente chama de drug development. Demora em torno de 20 anos entre a concepção de uma droga e ela está no mercado. Lembrando que mais ou menos cada 10 mil moléculas que são envolvidas, uma chega no mercado, né? Então veja que a grande maior parte das moléculas que a gente desenvolve no laboratório, nesse caminho todo que eu fui citando, elas vão se perdendo, elas vão falhando e uma chega no mercado e vira um remédio que pode ser usado. Isso demora em torno de 20 anos, o que é um tempo muito longo. Aí, quando é aprovado, demora mais 10 anos para as pessoas começarem a usar. Então você vê
que quando a gente vê uma droga, o drug development de uma droga, a gente está falando aí de 30 anos entre uma droga ser descoberta e uma droga ser visualizada como potencial e ela ser implementada na prática clínica, porque tem até a aprovação é uma coisa, depois tem a implementação dessa droga para mudar a mentalidade dos médicos e falarem, não, agora é uma droga nova, é bem segura, é eficaz, vamos usar e vamos atualizar nosso conhecimento. Então isso demora em torno de 20 a 30 anos, é o processo. Óbvio que hoje, 30 anos é muito tempo. Então a gente tem hoje, já faz alguns anos que a gente vem desenvolvendo o que é chamado, uma área muito quente da medicina e da pesquisa, chamada medicina translacional. As pessoas já devem ter ouvido falar, né? O que é essa medicina translacional? Nada mais é do que... então essa medicina translacional nada mais é do que pegar essa parte do estudo que eu falei que acontece nos animais e na bancada, no laboratório de pesquisa para descoberta da droga, e a parte que começa com em seres humanos, que é a fase 1, 2 e 3, pegar esses dois pedaços, esses dois tempos da pesquisa que demoram 20 anos e tentar encurtá-los. Ou seja, fazer com que as pesquisas básicas se aproximem da pesquisa clínica de uma forma mais rápida, se aproxime, os pesquisadores básicos, chamados de bancada ou de laboratório, se aproximem dos pesquisadores clínicos e que a gente possa testar drogas e potenciais remédios de uma forma que não demore 20 anos, mas talvez 12, talvez 10, encurtar esse tempo. Tem várias maneiras de se fazer isso. Uma das teorias que a gente chama de microdosagem. Então, lá no comecinho, a gente já faz microdosagens em seres humanos e vamos supor que a gente espera que a droga passe para o cérebro. E se a droga na microdosagem já não passar, a gente já para aquela droga lá mesmo. Ou seja, a gente mata, entre aspas, aquela droga lá mesmo e evita gastar bilhões de dólares, que é o que custa para o desenvolvimento de uma molécula como essa, chegar lá no fase 3 com 30 mil doentes e mostrar que não funciona. Então, a gente está tentando ser mais esperto em termos de, será que a gente pode identificar quem são as moléculas que lá na frente, lá no começo, são as que mais têm chance de poder dar certo quando chegar lá na frente. Ainda não temos certeza, mas será que tem mecanismos de tentar aumentar esse poder de certeza? E é isso que a medicina translacional tenta fazer. Então, é a aproximação da ciência básica com a ciência, com a pesquisa clínica, aplicação de conhecimentos de técnicas de farmacocinética, dinâmica, microdosagens, para se tentar identificar quais são os componentes que vão ter mais chance de dar certo lá no estudo fase 3, para que não só a droga chegue mais rápido no mercado, mas como a gente aumente a chance dela dar certo e gaste menos dinheiro. Porque, só para exemplificar aqui, Rafael, todo esse processo que eu falei, não só demora 20 anos, como são bilhões de dólares, só o estudo fase 3, que a gente comentou, que é o estudo pivô, que geralmente tem 20 mil doentes, 30 mil doentes, esse estudo, em média, custa entre 700 milhões de dólares e 1 bi de dólares. Quer dizer, então, um estudo, quase 1 bi de dólares para conseguir pôr a droga no mercado. Fora todo o resto que já foi gasto até chegar no fase 3. Então, quando as pessoas também, às vezes, veem uma droga sair no mercado e não entendem por que elas custam caro, é por isso. Porque uma empresa investiu bilhões de dólares para fazer aquela medicação e, de certa forma, pensando agora do ponto de vista business, eles têm que recuperar esse dinheiro. Claro.